Então, a universidade, ela tem um trabalho, assim, com a natureza muito contínuo. Então, o Cadu sabe, pô, a primeira visita de campo que a gente tem é no primeiro semestre, para ver fungo no parque municipal, né? Acho que, não sei se você chegou aí no parque municipal, quando você fez Não, graduação lá. não. A gente ia muito para Serra do Tapeti, tinha Pico da Neblina, e a Da gente ia bastante com neblina. a Santina e tal, vi umas 3 vezes, assim. Era muito fácil ter ônibus também. Hoje, assim que eu sou Você pode professor, ir a eu pé, vejo a cara. logística. Não, mas Então, aí vocês estavam bem no núcleo, né? Então, era bem fácil. E a faculdade dava os ônibus, então não precisava pagar. Era Não, fácil. dá pra gente ir a pé. Quando eu fui fazer minha primeira saída de campo, a gente perguntou ao professor, ele falou assim, como que a gente vai? Aí ele falou assim, ué, vocês vão a pé? andando. É só, é só subir, ué. Aí a gente pegou e subiu. Aí a gente É foi, muito foi, legal. foi. É sempre um rolê gostoso, né? Porque, pô, a gente termina, a gente tá em casa, né? E Sim. aí, minha vida inteira foi trabalhando em parque, né? Quando eu entrei comecei a trabalhar em campo, né? Aí depois eu entrei na prefeitura de Mogi das Cruzes como estagiário, aí comecei a trabalhar em parque, no parque municipal, como guia, como monitor, foi aí que a gente acabou se conhecendo. E aí eu entrei também, eu era guia, já fui guia de canoagem no Parque das Neblinas, lá na Serra do Mar. Guia de Então eu levava o canoagem. pessoal de canoagem. Eu sou guia de Pô, eu canoagem. tô falando que esse cara é Legal. mais do que Bombril. Nossa, sim. E aí eu levava o pessoal pelo rio Itutinga? Rio Itutinga. Não, devo estar viajando, agora esqueci o nome do rio que eu trabalhava. Mas era um rio muito gostoso, porque ele nascia lá e ele desaguava mais para frente, um pouco mais para frente fora do parque, né? Então, rio cristalino, assim, a coisa mais linda, pô. E eu que trabalhava em parque, pô, adorava. Só que tava muito cansativo para mim, porque eu tinha que ir de carro até Taiaçupeba, voltar, e eu já trabalhava durante a semana inteira. Tinha faculdade, trabalhava. E aí, Trabalhava olha em como eu quê? era maluco. Eu era estagiário. Eu era estagiário, eu fazia IC, final de semana eu trabalhava no Parque das Neblinas como guia de canoagem, e aí eu tive a brilhante ideia de pedir oportunidade para entrar na Fundação Florestal. E aí foi uma visita que eu fiz na estação ecológica, e aí a administradora estava lá, que atualmente é a gestora, e aí eu falei para ela, falei assim, ó, eu tenho muita vontade de trabalhar aqui, tem como? Aí ela falou assim, ó, vai abrir um voluntariado mais para frente, mas não é nada garantido. Eu falei assim, não, sem problema. Quando abrir, você me manda mensagem, que aí eu tenho interesse. Aí ela falou assim, não, beleza. E aí, aconteceu o dia ano passado, em março, me mandaram mensagem. Fiquei super feliz, porque ela lembrou de mim, né? Eu tinha ido, sei lá, em Ah, legal. 2021. E aí ela lembrou de mim e falou assim, não, bora. E aí minha rotina era o seguinte, aí foi maluco, aí foi maluquice. Porque eu tinha aula, por exemplo, numa terça-feira, eu ia para a faculdade de manhã, de tarde eu ia para o estágio na prefeitura, e na terça-feira ainda. De noite eu pegava um ônibus e subia para a serra, e eu passava a noite no meio do mato, passava a noite na unidade. De manhã, 6 horas da manhã, a gente começou a abrir trilha, né, com o facão, então eu ficava das 6 até o meio-dia abrindo trilha no facão, voltava, tomava um banho, ia de volta para o aí eu pedia para faltar numa aula. Aí eu conversei com o professor e falei assim, eu consegui essa oportunidade, eu posso faltar na sua aula? Ele, não, fica de boa. E aí eu saía da estação ecológica, da reserva, e ia de novo para o estágio na prefeitura, saía do estágio na prefeitura e ia para o laboratório na faculdade. Então eu ficava todo esse período fora de casa. Chegava final de semana, eu ia guiar trilha no parque, ia seguir de canoagem. Então Meu minha Deus. rotina foi muito corrida por uns bons meses. Mas E aí aquele fato básico de dormir, ficava. eu não tenho esse problema de Necessidades, dormir. assim, básicas. Eu não tinha esse problema porque eu dormia no meio do mato. Então para dormir para mim nunca foi um problema, né? Então, por exemplo, eu passei um inverno inteiro no passado dormindo na unidade de conservação. Então eu levava saco de dormir, levava, sei lá, salsicha, levava miojo e Sim. jantava lá e tudo mais, acordava de manhã e tava lá abrindo trilha. É Aí uma voltava, máquina, tomava um é um banho. homem. E a... Só que esse homem cansou. Cansou, né? Aí cansou. Aí eu comecei a falar assim, não, eu vou ficar maluco. Aí eu comecei a ir abdicando de algumas coisas, né? Aí eu parei com a divulgação científica nesse tempo, que eu não aguentava. Aí eu fui abdicando de algumas coisas, né? Então, saí do Parque das Neblinas, né? Parei de seguir de canoagem lá. É um lugar muito bonito.
muito bonito, mas para mim não estava dando, porque era muito longe. E aí eu fui efetivado na Fundação Florestal, porque abriu a vaga para monitor, e aí eu entrei direto, porque eu já estava como voluntário. Aí eu pedi as contas no estágio da prefeitura, terminei meu ciclo de C, e hoje em dia eu tô só com um emprego. Ainda bem. Sim.